Existem pessoas que vivem reclamando dos seus pais. Tudo o que dá errado em suas vidas, colocam a culpa nos pais, como se eles fossem culpados por tudo. E pior, na maior parte das vezes, pais que ofereceram bons exemplos, pais que têm uma retidão ética e moral, mas que foram um tanto rígidos com os filhos, o que em si não é problema algum. E esses filhos revoltados queriam, na verdade, ter tido mais liberdade, queriam ter ganho mais benefícios materiais, queriam ter sido mais paparicados, bajulados e carregados na palma da mão. Então a maior parte desses filhos revoltados são revoltados porque não aceitam a vida como ela é. Gostariam de ter muito mais comodidades do que tiveram. Então não adianta ficar colocando a culpa em seus pais. Notadamente, se deram bons exemplos, se fizeram a sua parte na educação. Os pais não estão aqui para paparicar seus filhos, para ficar presenteando eles, estão para prepará-los para a vida, para que depois possam dar conta de suas responsabilidades, atribuições, o seu sustento, ou seja, a sobrevivência, né? É claro que não se deve focar os interesses apenas na sobrevivência, mas isso faz parte aqui na matéria grosseira mais densa. Então estamos diante de uma geração de filhos bastante injusta, uma geração de filhos que terceiriza a sua responsabilidade, que não quer ser culpada de coisa alguma, uma geração completamente inconsequente, de pessoas que querem encontrar culpados pela sua falência existencial, porque a humanidade encontra-se falida existencialmente, espiritualmente. E essas pessoas então preferem atirar nos ombros de outrem uma culpa que cabe aos próprios indivíduos. E assim cada um é responsável pela sua vida, pelo que tem, pelo que teve que passar. Muitos desses filhos reclamões não têm a percepção, e talvez nunca tenham, que tiveram que ter os pais que tiveram. Justamente os pais que tivemos são aqueles e foram aqueles que nos permitiram viver, vivenciar e experimentar aquilo que precisávamos. Os pais que tivemos na atual reencarnação têm em si condições, a similaridade, a igual espécie que permitiu com que nós pudéssemos ali nas relações aprender alguma coisa, amadurecer e reconhecer seus próprios erros, porque nas críticas e nas reclamações que muitos filhos têm dos pais, eles não percebem que são parecidos com os pais em muitos aspectos. Têm erros parecidos, erros semelhantes, erros similares. E isso, esses filhos reclamões não admitem. Então um filho que é arrogante, ou uma filha que é arrogante, prepotente, com mania de grandeza, de megalomania, se sente mal porque foi educado ou educada por um pai rígido, uma mãe rígida. Esses filhos reclamões não querem reconhecer suas próprias falhas, seus próprios erros, e que eles próprios foram responsáveis para que viessem a nascer na família onde nasceram, com os pais que tiveram. É assim, nada é por acaso nessa vida.
Cada um nasce justamente onde tem de nascer. Cada um tem o pai e a mãe que precisa ter para amadurecer, para aprender alguma coisa. E muitas vezes o filho arrogante, prepotente, se revolta contra a rigidez dos pais. Sendo que o arrogante precisa justamente uma pessoa de pulso firme. O arrogante precisa, sim, de uma pessoa firme, que tenha uma conduta, que diga não na hora certa, que coloque o filho no lugar. Isso é uma escola, isso faz parte da escola da vida, para que cada um nasça justamente onde precisa nascer, porque ali é que estarão os ensinamentos, os aprendizados, as experiências e as conclusões que o indivíduo pode tirar de suas vivências, se ele tiver boa vontade, gratidão e reconhecimento. Então, a maior parte destes filhos que vivem reclamando dos pais são ingratos. Não enxergam que estão cheios e repletos de erros, de equívocos, de vaidades, de arrogância, de prepotência, de megalomania. Esses filhos moderninhos que se tornaram frágeis, que não suportam mais um não, que não suportam a firmeza de pais que têm uma índole forte e direcionadora, esses filhos acabam se revoltando, viram rebeldes sem causa. E o pior rebelde é o rebelde sem causa, e o rebelde sem causa é um covarde que fica reclamando dos pais a cada instante, a cada momento, para todo mundo. Tem aqueles filhos revoltadinhos que falam mal dos pais para todo mundo, que não esquecem as situações vivenciadas, as broncas que levaram, os puxões de orelha que levaram com justiça. Com justiça. Filhos assim não conseguem dar a volta por cima, não conseguem reconhecer que estiveram errados e que precisaram passar por tudo o que passaram. Na vida é assim. Na vida é assim. Os seres humanos é que se tornaram moles. Os seres humanos, por causa dessa modernidade, onde existem apenas direitos e não deveres, é que perderam a compreensão de como as coisas são, na verdade. Em outras épocas, os filhos não tinham em tamanha intensidade o rancor em relação aos pais, a revolta, os ressentimentos, o sentimento de vingança, de injustiça, de ingratidão. Por quê? Porque há várias gerações atrás, onde o mundo era ainda menos moderno, onde a sociedade humana era menos moderna, digamos melhor, as pessoas não tinham suas mentes tão abarrotadas com essas ideias fracalhonas, onde apenas se quer direitos, mas não deveres e responsabilidades, onde apenas se quer liberdade, mas não o comprometimento com a vida, com a sua situação, com o mundo interior e o mundo externo que cerca o indivíduo. Então, nessa sociedade repleta de direitos, as pessoas querem sempre mais direitos, se tornam revoltadas, notadamente contra os pais. É mais. Quando os pais têm um pouco de atitude, um pouco de pulso firme, colocando limites nos filhos, dizendo o que não deve ser feito. Pais assim são criticados nos dias atuais, são vistos como grosseiros, como monstros, como insensíveis. Sendo que, na maior parte dos casos, são pessoas de boa índole. Pessoas de boa índole que, vendo a decadência ao seu entorno, procuraram cunhar alguns valores nos filhos. Por mais precários que sejam esses valores, em muitos casos, são ainda valores, são ainda exemplos de vida, são ainda características de um pouco de humanitarismo verdadeiro dentro de si. Não o falso humanitarismo politicamente correto dos dias atuais, mas o humanitarismo que torna o ser humano responsável e justo com o seu semelhante. Isso, pais de uma índole
um pouco mais forte, um pouco mais rígida, passam aos filhos. Mas, na maior parte dos casos, eles não gostam disso e depois se revoltam contra os pais. Quando se trata de pais viciados, de pais que têm uma índole moral completamente torta, pais que não fornecem exemplos, daí tudo bem criticá-los, reclamar deles, fazer o quê? Mas quando são pais que apresentaram e apresentam uma certa retidão moral, julgá-los depois é um erro. Sem falar que de uma geração para as outras, de uma geração para a outra, a sociedade vai mudando, vai sofrendo transformações, vai decaindo. As coisas vão decaindo de uma geração para outra, e daí as novas gerações que vão sendo contaminadas com os conceitos da sua época julgam de forma errada as gerações passadas. E isso é um equívoco, porque não podemos julgar gerações passadas com o olhar de hoje. Quem disse que o nosso olhar de hoje é correto? Está correto. Quem disse que a nossa atual visão é melhor, mais correta e mais justa do que dos nossos antepassados? Vivemos numa decadência profunda e precisamos desconfiar dos conceitos dos dias atuais. Então é lamentável que inúmeras pessoas vivem reclamando seus pais, reclamando de seus pais. Pessoas que estão sempre descontentes consigo mesmas e querem colocar a culpa nos pais, mas são responsáveis pela sua própria derrocada, pelo seu insucesso, pela sua incapacidade de não conquistarem o que gostariam, porque muitos desses filhos revoltados apenas são assim porque gostariam de ter conquistado mais bens materiais, e daí culpam os pais por isso. O que é realmente um absurdo. Antes de reclamar dos pais, os filhos deveriam agradecer pela oportunidade de reencarnação que tiveram aqui. Na escola da vida, cada um é conduzido justamente para onde ele precisa. Porque somente ali, com os pais que tem, é que acaba obtendo os primeiros aprendizados da vida. E mesmo aquele que foi injustiçado em certa medida pelos pais, às vezes pelo excesso de rigidez, o excesso de disciplina, mas que depois vai se conhecendo e encontra o seu caminho, perdoa os pais, como uma forma de reconhecimento de si mesmo, como uma forma de autossuperação. O verdadeiro vencedor, ele consegue desenvolver em si uma capacidade de perdão maior. Uma capacidade de perdão maior, que é algo típico de pessoas decentes, que sabem que as coisas dependem mais delas do que dos seus antepassados. Certo, gente? Então é assim que precisamos enxergar as coisas. Aqueles que vivem criticando os seus pais estão extremamente insatisfeitos consigo mesmos, têm um extremo vazio dentro de si, uma revolta resultante do fracasso pessoal, e daí querer jogar a culpa nos pais também é algo completamente errado, injusto e inconsequente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!